Seja muito bem-vindo ao Palavras Cruzadas, o programa de entrevistas aqui da Regiões TV. Hoje é meu convidado Marcelo Silva Malta. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco na Regiões TV. Marcelo Silva Malta é advogado, vem de Maceió e vem tratar daquelas coisas que nós todos gostamos, ou seja, deste intercâmbio, desta ligação cada vez maior entre Portugal e o Brasil. Sempre foi grande, há aspectos muito específicos desta sua visita que vão ainda estreitar mais esses laços. E era dessa visita que eu gostava que nos falasse desde já. Em primeiro lugar, muito obrigado, Fátima, muito obrigado a toda a equipe das Regiões TV. É um prazer imenso e, ao mesmo tempo, uma emoção intensa estar passando alguns dias aqui na cidade do Porto, e não só na cidade do Porto, mas visitando também outras cidades dessa região norte, principalmente. Estar aqui para estreitar os laços realmente entre, principalmente, a cidade de Maceió e a cidade do Porto, mas com certeza vamos expandir não só para entre essas duas cidades, mas eu tenho certeza que estaremos a expandir também para o estado de Alagoas e para a região norte, provavelmente aqui de Portugal. Quais são as áreas de interesse maior que eu trouxe a Portugal, que eu trouxe aqui a Portugal? Olhe, Fátima, me permita chamá-la assim, eu presido uma comissão em Maceió, da Câmara Municipal de Maceió, que abrange cultura, educação, esporte, meio ambiente. É uma comissão de estudos, não só de estudos, mas de decisão legislativa. E o objetivo inicial seria estabelecermos um convênio entre a cidade do Porto e a cidade de Maceió para se fazer um intercâmbio educacional. Nós fizemos aqui já diversas visitas, por exemplo, na Câmara Municipal nós estivemos com o vereador Gonçalo Gonçalves, que já apresentou a situação de cidades geminadas, de Porto e outras cidades, mas para iniciar esse processo, até e com muita razão e propriedade, o vereador apontou a possibilidade de estabelecermos um intercâmbio temático, vale dizer, primeiro na área da educação, da cultura, e depois na evolução temos como até cidades geminadas. Nós não queremos fazer nada com artificialismo, e sim com o aprofundamento natural, porque a existência dessa vinculação ela é histórica. Mais que histórica, ela é afetiva. Mais que afetiva, ela é necessária porque nós temos essa identidade de berço e nós temos essa identidade que é uma identidade de formação cultural. Então, eu sempre digo aqui aos meus amigos que eu tenho hoje aqui em Portugal, de que essa capacidade, essa característica de mestiçagem do povo brasileiro, a partir do português, com o índio e com o negro na nossa formação, nós temos com isso um débito, por assim dizer, muito grande com essa pátria-mãe que é Portugal. Eu gostava que dissesse aos nossos espectadores, porque alguns têm o privilégio de conhecer Maceió e o Estado, não é? Mas nem todos. Quais são as características da sua cidade, da zona onde vive? Maceió é uma cidade belíssima. Me permita falar um pouco sobre, e depois eu dou minhas impressões também daqui, mas Maceió é uma cidade belíssima, é uma cidade que tem um litoral, verão, os 365 dias do ano. Que inveja, doutor, estamos a gravar esta entrevista hoje num dia tão frio no Porto, mas continue, por favor. Mas é verdade, nós temos possibilidade de exploração turística o ano inteiro, porque o litoral de Alagoas, quer dizer, do estado, não só de Maceió, mas do estado. Maceió é a capital de Alagoas. Do estado de Alagoas, não é? Mas é considerado, sem barrismo nenhum, sem exagero nenhum, é considerado o litoral mais bonito do Brasil, mais bonito do Nordeste. Nós temos praias belíssimas. Além disso, é um estado que tem também não só essa vocação turística, mas tem uma potencialidade econômica a partir da produção da agroindústria do açúcar, quer dizer, é um estado exportador de açúcar e de álcool. É um estado que tem também uma riqueza que eu posso também, talvez não comparar com o Porto, mas tem uma riqueza cultural também muito grande.
nós começamos, inclusive, nós pertencíamos no passado ao estado de Pernambuco, depois o estado de Alagoas foi emancipado, e então o berço da cultura no Brasil e da influência portuguesa, podemos dizer que está ali em Alagoas, está no meu estado e está na minha cidade de Maceió também. Há marcas dessa presença portuguesa, quer a nível de edifícios, já nem falo até das famílias, mas por exemplo, a nível da arquitetura, segundo sei, há realmente marcas fortes da presença portuguesa, não é? Há, sem dúvida alguma. Nós temos uma cidade histórica na Grande Maceió, que é a cidade de Marechal Deodoro, uma cidade marcadamente presente às construções e a arquitetura portuguesa. A cidade de Penedo, que é uma cidade ribeirinha, como aqui também é uma cidade que tem o Rio Douro, nós temos o Rio São Francisco. E a cidade de Penedo é uma cidade que, inclusive, já teve a visitação de reis de Portugal, já tem também a marca da cultura, da história e da arquitetura portuguesa. Ou seja, nós temos algumas cidades que marcam profundamente a presença de Portugal. E nós temos a economia do Estado, a principal economia do Estado, que é essa construção também do colonialismo português. Né? A plantação da cana-de-açúcar, os engenhos. Nós tivemos o início da nossa história a partir de capitanias hereditárias e, sem dúvida alguma, a marca e a presença da cultura portuguesa na arquitetura e na formação cultural é muito grande de Portugal. Daí porque nós nos identificamos tanto. É por isso também que eu lhe queria perguntar, então, este interesse pelo Porto, nomeadamente pelo norte também do país, porque nós também somos uma zona ribeirinha, estamos muito perto do mar, estamos perto do Rio Douro, é também daí o vosso interesse? O que é que, penso que é a primeira vez que veio a Portugal, não é? É verdade. É ainda há poucos dias, sei que tem estado com um amigo comum, que é o Pinto Bernardo, que é um homem também que conhece muito bem aqui esta zona do norte e com certeza ele terá feito muito boa companhia. O que é que custou mais? Olha, em primeiro lugar, aproveitando a oportunidade, eu gostaria também de render os meus agradecimentos a Antônio Pinto Bernardo, porque através dele, principalmente, eu tenho tido a oportunidade de criar essas situações. Ele tem a culpa, entre aspas, de estabelecer boas ligações com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros comerciais e, enfim, também até políticos, neste caso, não é? Exato. E culturais. Exatamente. É uma boa culpa, se fosse. É uma boa culpa, exatamente. Mas a cidade do Porto e Maceió tem muitos pontos de comunicação e de identificação. Além dessas características geográficas, a beira do rio, e o mar, essa característica litorânea, mas tem também aspectos na sua história de muita curiosidade parecida. Por exemplo, aqui esteve o coração de Dom Pedro, não é? Aqui está o coração de Dom Pedro. Aqui está, eu me emocionei quando estive na igreja da Lapa. E não imagina o que foi quando chegou o coração de Dom Pedro a Portugal. Eu não imaginava que tivéssemos... Foi uma coisa absolutamente extraordinária. Eu estou emocionado, me lembrando novamente como me emocionei. Possuir duas chaves, uma chave ficar com a Câmara Municipal, outra me parece com a própria igreja, e ter uma comissão que verificou o estado físico do coração ainda está em perfeitas condições. Eu não fazia ideia dessa possibilidade ainda de termos concretamente um coração, que é um coração tão querido aqui pelo Porto e tão querido lá por nós também. É um coração que bate em conjunto, digamos assim, não é? Exatamente. E de forma que esses dias passados aqui em Porto me faz realmente me sentir em casa. Me permita, eu me sinto ainda bem. Com toda... Há uma questão que eu tenho que lhe pôr, porque assim, aqui é tradição, esses espectadores sabem, de todo o país, e nós somos uma televisão das regiões, que o Porto recebe bem e onde se come muito bem. Mas no Nordeste brasileiro também se come lindamente. Esta tradição culinária tem muito também a ver, não tem? Tem. E lógico que tem a herança da boa cozinha portuguesa, mas agregado aí a pimenta e os condimentos, claro, que veio da cultura, que veio exatamente da cultura indígena e da cultura africana, de forma que existe essa variedade também que se expande na cultura lato sensu, de uma forma mais ampla, pela herança que nós temos dessas raízes, principalmente portuguesas. Eu sempre dizia para o nosso amigo Antônio Bernardo, de que nós nos orgulhamos de ter sido colonizado pelos portugueses. Portugal
à época da colonização, era a principal potência econômica no mundo, era quem detinha a maior tecnologia, a navegação portuguesa era mais avançada a partir dos estudos da Escola de Sagres, de maneira que, a ponto de que registra-se na história de que se uma nau, se uma embarcação pirata, por acaso quisesse tomar de assalto uma navegação portuguesa, eles preferiam afundá-la do que vender do que expor aquela tecnologia, aquele estudo mais avançado. Pois, digamos, é uma fase, assim fosse dos tempos que vão correndo, mas é uma fase em que Portugal de facto deu mundos ao mundo e onde em termos, por exemplo, de formação científica e tudo isso, embora que haja formação científica também em Portugal, há aspectos extraordinários. É pena que os nossos melhores às vezes vão para fora. Diga-me uma coisa, esta é a pergunta difícil que eu tenho sempre para um brasileiro. Vocês ainda contam muitas histórias acerca dos portugueses? Olha, existe sempre brincadeiras, mas eu sei, parte a parte. Mas não são ofensivas, pois não? Já passou um bocado aquela fase mais complicada, que havia assim umas coisas menos com toda certeza. E assim que eu cheguei aqui em Portugal, no aeroporto de Lisboa, eu já tive a primeira premiação de brincadeira do português. Então, pode saber? Pode. Eu vou contar rapidamente. Eu fui, algumas horas eu tive que esperar para pegar um outro voo de Lisboa a Porto. Para Porto. E naquele intervalo de tempo eu fui até um shopping center lá próximo, Colombo, Centro Comercial Colombo, se não me engano, e achei que tivesse em cima da hora do voo. E peguei o táxi, pedi ao taxista, por favor, vamos rápido, porque eu estou com medo de perder o avião. E o taxista me disse assim, com certeza, fique tranquilo que você não vai perder o avião, porque o avião é imenso. O seu avião é fácil de ser encontrado.